eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo a Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje eu vou trazer o 5º update do projeto Lendo Desventuras em Série, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Inferno no Colégio Interno. O 5º livro, Inferno no Colégio Interno, ou The Austere Academy, no original, foi publicado nos anos 2000 também. Bem, falando um pouquinho sobre as pistas, diferentemente do Lago das Sanguessugas, as pistas que estavam no Serraria Baixo Astral eram bem mais interessantes e bem mais, como é que eu posso dizer? Nítidas. Na imagem no final do livro a gente tem um ônibus aqui, então isso já remete à ideia de colégio, então fica um pouco mais visível isso. E na carta ao leitor fala sobre o nome da escola preparatória, o colégio interno, no qual os órfãos Baudelaire serão enviados. Então, partindo da ideia de que os órfãos irão estudar num colégio interno, já vem na nossa mente que a educação e a rotina que eles terão lá será realmente muito austera, muito rigorosa. Analisando essa ideia e dando uma olhada na capa do 5º livro, é possível fazer uma alusão a Oliver Twist, justamente na imagem, porque ela aqui representa muito a capa de pelo menos algumas edições e um pouco da história do livro escrito pelo Charles Dickens. A história começa com os órfãos caminhando junto com o Sr. Poe da entrada do colégio interno, só que o Sr. Poe não acompanha os órfãos até o gabinete do vice-diretor Nero. Então são eles, os 3, que precisam se virar e precisam ir encontrar o vice-diretor. E o vice-diretor Nero é um dos personagens mais asquerosos dessa série. Durante toda a leitura ele me deixou com muito asco, com muita raiva. Eu tinha vontade de pegar o meu garra e paz e tacar na cabeça dele, sinceramente, porque ele era muito asqueroso mesmo. Ele imitava o que os órfãos Baudelaire falavam numa vozinha de falsete, então dava muita raiva quando isso acontecia. Então foi um dos personagens que mais me deixou com um embrulho no estômago enquanto eu lia. E também, por incrível que pareça, esse foi um dos livros mais desagradáveis pra mim. O final dele é bem interessante, mas todo o resto é extremamente desagradável. Bem, mas voltando ao livro, nessa conversa de apresentação, assim, de boas-vindas ao colégio interno, o vice-diretor explica umas regras ridículas para os órfãos, como por exemplo que a Sunny não vai poder ir para o jardim de infância, porque o colégio interno não tem um jardim de infância, então a Sunny vai ser a secretária do Nero. Além disso, o Nero toca violino, mal pra caramba, vamos combinar, e quem faltar aos concertos dele, que duram em média 6 horas, tem que comprar um pacote de balas pra ele e assistir ele comer todas as balas sozinhos. Quem se atrasar para as aulas tem punição, como ficar sem colher nas refeições. Quem entrar dentro do prédio da administração também tem punições. Enfim, são várias regras ridículas, sabe? Elas são totalmente fora do comum e fora do normal, e que cria uma atmosfera mais estranha ainda e mais pesada dentro do livro. Nós somos apresentados a 3 professores, a Sra. Bess, o Sr. Remona e a Srta. Tent. Só que essa terceira professora sofreu um acidente, teve uma queda, tipo de um andar de um dos prédios do colégio interno, então ela não pode mais dar aula, e no lugar dela vai entrar o instrutor de ginástica, o Gengis. Vamos lá! Um personagem estranho que aparece do nada dentro da história, quem que pode ser? O Conde Olaf, exatamente. E além de tudo isso, dentro desse colégio interno, tem uma personagem chamada Carmelita Spaatz. E ela é muito nojenta, muito rude e muito desnecessária. E ela fica atormentando os órfãos. Mas em meio a esse mar de coisas ruins, os órfãos Baudelaire conhecem 2 pessoas muito especiais. O Duncan, ou Duncan, e a Isadora, e eles se tornam amigos, companheiros muito queridos, e isso acaba dando um conforto para os Baudelaire e também para esses 2 amigos, esses 2 personagens que também são órfãos e que tem uma história muito trágica também. E eu falei pra vocês que o Conde Olaf volta como um instrutor de ginasta Gengis, não é? E a partir disso a gente então tem mais uma vez os órfãos Baudelaire sendo atormentados pelo Conde Olaf. O bacana de perceber com essa aparição do Olaf nesse livro é que todo aquele terror que ele impunha às crianças, ele vai sofrendo modificações. Ele começou a colocar um terror psicológico, uma exaustão psicológica, primeiro na Violet, no Klaus e depois na Sunny, de modo geral nos 3. E nesse livro ele começa a deixar os órfãos exaustos fisicamente também. Porque ele tem um tipo de exercícios que deixam eles completamente extenuados no final deles.
Então você consegue perceber essa progressão do terror que ele impunha às crianças. E basicamente sobre a história é isso. Agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre as minhas impressões que eu tive durante a leitura. Quando eu comecei a ler o livro eu fiquei bem desanimado, porque aqui no início de novo a fórmula dos outros se repete. Eu estava enjoado já da mesma fórmula nesses 5 primeiros livros, mas no final tem uma mudança, tem um acontecimento, tem um episódio que acontece no último capítulo que é extremamente frenético, extremamente rápido e que é totalmente diferente de tudo que foi narrado no livro, e justamente essa diferença transforma a história e deixa ela muito mais interessante. Porque você percebe nesse final do livro que tem uma história muito maior. Aquelas fugas bobinhas do Conde Olaf e os disfarces dele são motivo e são coisas que acontecem porque existe uma trama muito maior por trás da história. Então isso me deixou muito mais curioso, muito mais animado para ler os próximos livros e continuar lendo os livros com bastante energia, com bastante vontade. E esse livro tá cheio de alusões bem interessantes à literatura e à cultura em geral. Provavelmente o vice-diretor Nero é uma alusão ao imperador romano Nero, que era reconhecido por governar Roma com muita ganância e com muita tirania. O Nero também é reconhecido por forçar os seus súditos a assistirem peças de teatro que foram escritas e interpretadas por ele durante um período muito longo de tempo. Isso se reflete aos recitais de violino que o vice-diretor Nero faz aqui no colégio interno. Convenhamos que o diretor Nero não sabe tocar violino, então é um desastre cada uma das suas apresentações. As suas sonatas são horríveis, mas ele continua naquela pose de imperador, querendo que batam palma, querendo que respeitem ele. E isso me lembrou muito Nero. Além do nome, é claro, toda a história do imperador é bem visível dentro do livro. Provavelmente o disfarce do Conde Olaf, Gengis, é uma alusão ao chefe mongol Gengis Khan. O nome dos professores, Senhora Bess, Senhor Rêmuro e Senhorita Tent, provavelmente são alusões a espécies de peixes, respectivamente Robalo, Rêmora e Tenka. Quando a Isadora, uma das órfãs que se torna amiga dos Baudelaire, diz que é poeta, a Sunny grita Safo, o que provavelmente é uma alusão a uma poetisa lírica grega que também se chamava Safo, que foi muito importante pela sua representação feminina, por ser uma mulher dentro da lírica grega. E basicamente foi isso que eu encontrei enquanto eu lia e também durante as pesquisas que eu fiz para falar sobre Desventuras em Série, no caso aqui, O Inferno no Colégio Interno. E agora eu quero compartilhar com vocês as minhas partes favoritas do livro, e elas são as partes nas quais a Isadora compartilha com os órfãos os seus dísticos, que é o estilo de se versejar quando as rimas estão em grupos ou estrofes de 2 versos. Então no livro tem 4 desses dísticos que a Isadora compôs. O primeiro é: melhor engolir cobras e lagartos grátis e estar longe de carmelitas pates. O segundo: que sorte seria se Gengis, o vilão, fosse atropelado por um caminhão. O terceiro: Baudelaire, não se aflinjam, já já tudo muda quando os trigêmeos derem sua ajuda. E o último: pode não parecer o mais prudente, mas disfarçar-se mexe muito com a gente. E isso me chamou muita atenção, não sei porquê, mas chamou, então estou compartilhando aqui com vocês. Bem, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo, de continuar acompanhando o projeto Lendo Desventuras em Série e deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!